O lançamento, então, ele é dividido em 3 tipos, em 3 modalidades, justamente por conta da participação do contribuinte. Eu digo isso porque, às vezes, o contribuinte participa mais do lançamento, às vezes ele participa menos do lançamento. Você sempre percebe uma certa participação do contribuinte, às vezes maior, às vezes menor. E, de acordo com a intensidade desta participação, o lançamento acaba sendo classificado e dividido em 3 modalidades. Quais são os tipos de lançamento? Ou quais são as modalidades de lançamento? Então vamos lá. Modalidades, aliás, essas todas previstas no Código Tributário Nacional. A primeira modalidade de lançamento é o chamado lançamento direto ou de ofício. A segunda modalidade de lançamento é o conhecido lançamento misto ou lançamento por declaração. E a terceira modalidade de lançamento, vocês vão encontrar o chamado autolançamento, auto de automático, tá? Autolançamento ou lançamento por homologação. 3 modalidades de lançamento, direto ou de ofício, misto ou por declaração, e autolançamento ou lançamento por homologação. Como eu falei para vocês percebem, ou dá para esclarecer e verificar, visualizar, melhor dizendo, cada tipo de lançamento de acordo com a participação do contribuinte. Às vezes ele participa mais, às vezes ele participa menos. No lançamento direto ou de ofício, você percebe que a participação do contribuinte é praticamente nula. Pode até haver uma participação do contribuinte, mas a participação é bem pequenininha. A participação é diminuta, quase que imperceptível, embora haja uma breve participação. Já no último lançamento, no chamado autolançamento ou lançamento por homologação, você tem a participação do contribuinte bastante intensa, bastante destacada. No autolançamento ou lançamento por homologação, a participação do contribuinte é quase que total. E para completar, no chamado lançamento misto ou lançamento por declaração, pensa assim, olha, lançamento misto ou por declaração. Aqui, tanto o fisco como o contribuinte, eles participam quase que na mesma intensidade. Digamos que nessa modalidade, no lançamento por declaração, lançamento misto, a participação tanto do fisco como do contribuinte, elas se misturam. Digamos que é meio para cada um, 50% para o fisco, 50% para o contribuinte. Bom, sabendo então como é que o lançamento se dá, ou melhor, quais são os tipos, as qualidades, as modalidades de lançamento, vamos começar a verificar alguns exemplos de cada um desses lançamentos, cada uma dessas modalidades. Começando, lançamento direto ou de ofício. Será que tem algum tributo que mesmo que você não faça nada, na verdade, você não presta nenhum tipo de informação para o fisco, para a administração pública, você fica lá na sua, tranquilamente, e mesmo assim tem tributo que chega até você, sem que num primeiro momento você preste alguma informação para o fisco, corre risco. Será que tem algum lançamento que mesmo que você fique quietinho na tua em casa, sossegado, mesmo assim um lançamento é feito de ofício, é feito de forma direta? Tem esse tipo de lançamento, que é justamente o lançamento direto ou lançamento de ofício. Exemplo típico desse tipo de lançamento ocorre na maior parte dos municípios através do IPTU, através da cobrança do IPTU. Isso é verdade. Pensa no IPTU. Você recebe o carnê do IPTU e eu pergunto, você prestou alguma informação para a prefeitura da sua cidade? Você prestou alguma informação para o município? Você precisou, na verdade, falar ou pelo menos calcular a área do seu imóvel, informar a área construída para a municipalidade? Não, você não teve condições, não teve necessidade de fazer isso. Ou seja, nesta situação, você percebe claramente o lançamento direto ou de ofício, onde você não tem que prestar nenhum tipo de informação, absolutamente nenhuma. Lançamento misto por declaração, que é a segunda modalidade, hoje, de certa forma, em desuso, você tem um ou outro tipo de tributo que se encaixa nessa modalidade, mas o lançamento misto por declaração é pouco verificado.
O mais interessante a respeito do lançamento é a última modalidade, o autolançamento ou lançamento por homologação, onde você vai encaixar a maior parte dos tributos. E por que o autolançamento ou lançamento por homologação é o mais interessante para o fisco e o mais utilizado? Simples, porque nessa última modalidade, quase toda a tarefa é realizada por quem? Pelo contribuinte, ou seja, por nós. Nós que participamos muito do lançamento por homologação. E para ficar bem claro, nessa última modalidade, somos nós que prestamos as informações para o fisco, somos nós que fazemos o cálculo do tributo e ainda por cima antecipamos o pagamento. Exemplo típico de lançamento por homologação é o imposto de renda. Pense exatamente no imposto de renda pessoa física. Não é assim que acontece? O imposto de renda pessoa física, você presta as informações, você faz o cálculo e ainda paga de forma antecipada. Perfeito. Essas são algumas considerações a respeito do lançamento tributário, a respeito de todas as suas modalidades, mas fique aqui comigo, porque no próximo bloco nós teremos o Pergunte ao Professor. Vamos então para o nosso segundo bloco, Pergunte ao Professor. Vamos para a nossa primeira pergunta? Se o lançamento é um ato vinculado, por que se costuma dizer que o imposto é tributo não vinculado? A pergunta é bem interessante. Surgiu uma dúvida para a nossa colega a respeito desses termos vinculado e não vinculado. É verdade, e ela tem toda a razão, que o imposto é conhecido como um tributo não vinculado. Isso é certo. O imposto é conhecido como tributo não vinculado. Ocorre, por outro lado, que eu acabei de falar para vocês, nosso tema do dia, que o lançamento é um procedimento administrativo vinculado, plenamente vinculado. Ora, mas afinal de contas, qual é essa diferença? Por que o imposto é tributo não vinculado e o lançamento ele é ato vinculado? Se imposto, afinal de contas, é um tributo como qualquer outro. A diferença, na realidade, não se está na nomenclatura. E, às vezes, a dúvida surge justamente porque é utilizada a mesma denominação, mas não se trata das mesmas informações. Quando se fala que o imposto é tributo não vinculado, quer-se dizer apenas que o imposto é um tributo que, para ser pago, ele independe de qualquer tipo de contraprestação estatal. Ora, é verdade. Você pensa, a partir de que momento você é obrigado a pagar um imposto? Você paga o imposto porque você praticou um fato gerador, porque você prestou um serviço, porque você oferiu renda, porque você circulou mercadoria, porque você se tornou proprietário de um imóvel situado em zona urbana, de um veículo automotor. Pergunta, a administração pública fez algo em troca para que você fosse obrigado a pagar um imposto? Absolutamente nada. A administração pública não fez nada e, mesmo assim, você tem a obrigação, a compulsoriedade de recolher esse tributo. Por isso que o imposto é tributo não vinculado. Haja vista que esse tributo independe de contraprestação estatal. Imposto é tributo não vinculado, pois ele independe de contraprestação estatal. Por outro lado, quando a gente fala de lançamento, que o lançamento é ato vinculado e que tributo é uma prestação pecuniária compulsória instituída em lei, né, cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada, quer-se dizer, então, que o lançamento deve-se observar os ditames legais. Portanto, você não pode confundir imposto, tributo não vinculado com lançamento, ou, na verdade, com procedimento de cobrança que depende sempre do que está previsto em lei. A nomenclatura é a mesma, mas o significado da não vinculação do imposto com a vinculação do lançamento é outra completamente diferente. Perfeito? Vamos então para a nossa próxima pergunta? Professor, o que é lançamento por arbitramento? Lançamento por arbitramento. Já ouviu falar nisso? Lançamento por arbitramento? Ora, eu coloquei o lançamento por arbitramento aqui como uma outra modalidade de lançamento. Nós
nós vimos no nosso primeiro bloco,